e do meu amigo Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, que vai nos falar um pouquinho sobre a União Europeia. Ele que acabou de chegar de uma temporada em Portugal, onde fez um curso com o Instituto de Defesa Português. Então, está cheio de novidades do velho mundo para nos contar. Coisas boas, Fábio? Sim, não. A palavra é sua, meu amigo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar meu boa noite a todos. Eu pensei seriamente em simular uma lesão e dizer que estou impossibilitado de falar, porque se o Marcelo estava reclamando que o bagulho estava doido pro lado dele, imagina a minha situação. Olha só, eu estou encerrando a primeira noite depois de uma apresentação maravilhosa do maestro, do nosso showman Marcelo, e eu estou aqui substituindo, eu estou aqui ocupando o lugar que deveria ser do Edilson Bonfim. Eu brinquei com a Cláudia quando ela fez o convite, tinha feito o convite antes, é óbvio, que eu era o André Almeida. O André Almeida, para quem não sabe, é um jogador do Benfica. Ele não é um jogador habilidoso, mas como todo jogador ruim, ele não se quebra jamais. Então ele joga em tudo que é posição. Neste momento eu ocupo o papel de André Almeida. Eu vou tentar fazer com que vocês não durmam. Se ninguém dormir, ou pelo menos poucos dormirem, eu já cumpri meu papel aqui. Bom, eu queria, antes de tudo, eu acho que fazer duas saudações especiais. Primeiro, policiais presentes, por favor. Temos? Minha saudação especial para vocês. Eu, em todas as palestras que eu vou, eu sempre faço questão de agradecer aos policiais, porque ser policial não é profissão, é missão. Ser policial não é uma simples função, ser policial é apostolado, e vocês cumprem, dentro de um país que não valoriza a vida de vocês cumprem a missão de nos proteger, e vocês protegem mesmo aquelas pessoas que menosprezam o trabalho que vocês desempenham. Então, muito obrigado pela atividade. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para vocês. E eu não podia deixar de fazer uma saudação especial para a Cláudia e para o Edson, que se empenharam em fazer este evento, que talvez vocês não tenham a noção da dimensão do que ele é. Ele é o único do gênero no Brasil inteiro. E vocês em Londrina, uma cidade do interior do Paraná, uma cidade média, vocês estão conseguindo algo que no Brasil inteiro não há. E isso se deve muito à dedicação da Cláudia, do super apoio do Edson, que está lá escondido lá atrás, como sempre, e muito também a vocês que estão na plateia, porque vocês estão aqui com a nossa mesma missão: tentar entender um pouco o que aconteceu na desconstrução do nosso país. Enquanto o Marcelo falava, eu pensei, vou trocar de assunto, porque eu adoro falar sobre segurança pública. Mas, como a minha missão foi essa, falar um pouco sobre a minha experiência na União Europeia em tempos VUCA, eu já vou explicar que bicho se trata. Eu vou manter um rigorismo acadêmico e vou falar com você sobre isso. Bom, existe uma maldição chinesa, e isso é maldição, não é uma bem-aventurança, que diz basicamente assim: que você viva tempos interessantes. A primeira vez que me falaram sobre essa maldição, eu achei muito engraçado. Como assim? Como isso pode ser uma maldição, viver tempos interessantes? Os tempos interessantes, meus amigos, são aqueles mais conflituosos, de mortes, de guerras, de desgraças. E me parece, na dimensão e na largueza dos números que o Marcelo expôs, que nós estamos vivendo tempos lamentavelmente interessantes. São interessantes de um lado, porque a gente está vivendo uma verdadeira guerra civil, uma hecatombe, e aqui eu tenho um número nada agradável para os policiais, porque durante muito tempo eu me dediquei também a estudar a questão do mito, que se fala da polícia violenta, e principalmente a mortalidade policial. E eu analisei as mortes policiais já há alguns anos sob a perspectiva dessa mortalidade colocada na dimensão que ela tem que ser colocada, que é por 100 mil policiais.
Dentro do contexto de policiais, no ano passado, para vocês terem uma ideia, o Marcelo falou que 31 mortes é contexto de guerra. Pois bem, os senhores, ano passado, tiveram 85,98 mortes por 100 mil policiais. É assim que a gente trata quem nos trata. Bom, vamos adiante. Em primeiro lugar, eu tenho uma pequena advertência. No início do ano de 2018, janeiro mais precisamente, eu me candidatei para concorrer ao curso de Defesa Nacional, do Instituto de Defesa Nacional, que é vinculado ao Ministério da Defesa português. Em última análise, o Instituto de Defesa Nacional, em Portugal, uma das mais importantes escolas de defesa da União Europeia, ele é o braço acadêmico do Ministério da Defesa. Das primeiras coisas, depois da minha aprovação, no primeiro dia de aula, quando nós tivemos com os nossos preceptores, a primeira coisa que eles disseram era sobre as regras que vigiam no curso. E uma delas é a regra de Chatham House, que basicamente é o seguinte: vocês podem utilizar tudo aquilo que vocês ouvirem aqui. O que vocês não podem é falar quem disse de que instituição veio. Basicamente, eu posso falar do milagre, mas não posso falar do santo. Muitas coisas que eu irei apresentar hoje, eu ouvi no contexto do IDM, portanto, por essas regras eu posso falar. Outras coisas são apreensões e percepções minhas. E, por final, é da common sense. Mas, de qualquer sorte, essa advertência eu vou falar, porque se me perguntarem depois qual a fonte, eu não posso dar. Porque, ao entrar no IDN, eu assumi um compromisso. Bom, vamos lá. Agora, na verdade, eu não vou fazer uma palestra. Na verdade, eu vou contar uma história, talvez a minha história, que, ao mesmo tempo, eu acho que acaba sendo interessante, porque eu tive a possibilidade de ver o contexto europeu sobre um outro prisma. Quando eu estava aqui no Brasil, me parecia que a Europa era aquela coisa muito bonitinha, a União Europeia é muito acertadinha, tudo muito uniforme, sem muitas discussões. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que as coisas eram um pouco diferentes, que não era bem assim como a nossa percepção. Aqui no Brasil a gente tem, aliás, uma coisa eu quero abrir um parentezinho aqui. No Brasil hoje nós perdemos absolutamente uma perspectiva geoestratégica de como nos colocar no contexto internacional. Isso por inúmeros motivos. E um deles é porque nós acabamos nos perdendo necessariamente na salvação do Brasil, nessa guerra cultural que nos lançou nesse estado de anomia que o Marcelo falou agora há pouco. Bom, eu gostaria que vocês assim realizassem um pouco a minha chegada lá. A minha ida para Portugal, eu saí daí de Porto Alegre no voo noturno no dia 3 de novembro e cheguei em Lisboa no dia 4 de novembro de 2018. Se vocês se recordarem, dia 4 de novembro era mais ou menos, significava 5, 6 dias após a eleição do presidente Bolsonaro. Ao andar nas ruas, isso recorrentemente, as pessoas quando sabiam que eu era brasileiro, me questionavam sobre o que estava acontecendo lá. Estas três expressões foram das que eu mais ouvi durante o meu início de curso em Portugal. O reacendimento do fascismo, o crescimento do populismo, as fake news influenciando em eleições e, portanto, havia, incontestemente, no mundo hoje, uma crise da democracia. A democracia estava em perigo porque o extremismo estava chegando ao poder e estava afetando o mundo cor-de-rosa, que eu brinco ser de Nárnia, onde os unicórnios pastam em campos verdejantes. Tudo aquilo que foi construído através de uma sociedade engajada estava sendo destruído no mundo afora pelo extremismo. Olha que fofo os exemplos que eles davam. Sempre aparecia todas as vezes, não era uma vez, não era duas vezes, não eram 3 vezes, em todas as vezes que se falava da crise da democracia, 2 figuras emblemáticas sempre apareciam.
Donald Trump e Jair Bolsonaro. Muitas vezes nós fomos pintados no contexto europeu como 54 milhões de fascistas. Eu tive um trabalho muito grande, mesmo entre os meus pares, de dizer que não era bem isso, que não era absolutamente isso que estava acontecendo. Tem um fato que aconteceu comigo que eu acho que é interessante falar para vocês. Eu estava numa aula, também não posso dizer quem, como, qual instituição, e o conferencista, ele começa a falar da crise da democracia e cita no Brasil como exemplo da crise da democracia e que as fake news via WhatsApp acabaram, por final, influenciando decisivamente no processo da eleição. Obviamente, após os debates, abriu-se o prazo para as inscrições e ali tinha uma coisa peculiar. A gente não levantava a mão para falar. Cada um dos auditores do curso de Defesa Nacional tinha uma plaquinha. Eu imediatamente fiz assim com a minha plaquinha. Todos os meus colegas passaram a me olhar porque eles sabiam que eu iria dar uma resposta. A minha resposta para este conferencista foi basicamente o seguinte: olha, o senhor está completamente equivocado. Não foram as tiazinhas do WhatsApp que inverteram e que modificaram o resultado da eleição no Brasil. Eu vou contar para o senhor. Talvez o senhor não se lembre, mas em dezembro de 2016, quando a nação chorava, aqueles jovens rapazes que tinham morrido no voo da Chapecoense, eu acho que, obviamente, isso está marcado no peito de todos nós, como uma chaga nacional que ainda em todos dói. Vocês se lembram que o Congresso Nacional, naquele momento, estava fazendo? O Congresso Nacional estava reunido durante a madrugada para endurecer as medidas contra aqueles que tinham e têm o dever de investigar corruptos e corruptores. Uma série de medidas muito severas contra o Ministério Público, contra as polícias e mesmo contra a magistratura estavam no âmbito de análise e apreciação. E foi isso que eu falei para o meu querido conferencista. O que fez cair o regime anterior foi os seus defeitos, foi a roubalheira generalizada, mais de $1 trilhão roubados. Obviamente ele não gostou, obviamente ele me olhou com uma cara de maluco, deu uma resposta não muito educada, mas eu não podia deixar passar assim. Mas ele sintetizava, na verdade, era um pensamento geral do que estava acontecendo no Brasil. As mesmas coisas que eu ouvia sobre esse crescimento de nós conservadores, do crescimento dos liberais, do crescimento de um discurso contra o discurso hegemônico que até então existia, que aí, durante o dia, amanhã eu tenho certeza que vamos falar, que decorrente do marxismo cultural, que este discurso, na verdade, que o que nós estamos fazendo, que esse crescimento significava o crescimento do fascismo. Notem bem, a desconstrução do adversário e não das suas ideias. Porque desconstruindo o adversário, eu retiro dele a capacidade de emitir ideias. E isso estava presente em todos os jornais e toda a mídia que eu consultava. Eu passei a ler a mídia em geral da União Europeia. E eu fui convidado, a Cláudia Trevill, eu fui convidado para um programa da SIC, para discutir a questão da violência naquele momento que estava assoladora no Rio Grande do Norte. Lá pelas tantas, eu via que as minhas respostas não estavam agradando muito, e lá pelas tantas, a repórter me pergunta: mas agora com a liberação das armas, o senhor acha que vai ser resolvido o problema da segurança pública? Eu olhei para ela e disse: olha, eu acho que a senhora está completamente equivocada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão das liberações das armas tem a ver com liberdades e garantias individuais. A população brasileira, há mais de uma década, em um plebiscito, disse que queria a liberalização no porte e na posse de armas. O que o presidente Bolsonaro fez foi tão somente dar voz e vez às urnas, nada mais do que isso. Ao sair, eu estava com um outro amigo, Coronel Montenegro, e falei para ele:
primeira e última aparição minha em terras portuguesas na mídia internacional. Dito e feito, não deu ano. Bom, mas a gente tem que entender como a Europa chegou neste momento, como a Europa se tornou a União Europeia. Porque se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir entender o contexto que hoje a Europa está imersa. Vocês percebam que no início do século, final do século XIX, início do século XX, a Europa já estava imersa no crescimento dos seus nacionalismos. Que a Europa estava imersa em brigas e disputas internas de grande monta, que acabam eclodindo e acabam fazendo e dando a sua cara durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial. Mais de 20 milhões de mortos. Essa Primeira Guerra logo tem consequências. 17, a Revolução Russa. Logo após a guerra, a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas também. Logo em seguida, nós temos o crash da Bolsa. A Alemanha quebrada, a Alemanha que estava sendo tratada absolutamente de forma brutal pelos aliados que venceram a primeira guerra, acaba se lançando no crescimento nesse momento do fascismo e na Itália, no nazismo e na Itália do fascismo. Eclode a Segunda Guerra, com consequências que eu não preciso dizer para vocês. Mais alguns milhões de mortos. Após a Segunda Guerra, começa a Guerra Fria. A Guerra Fria, que de fria teve pouca coisa, porque ocorreram aquelas que se chamam as guerras por procuração, com muitos escaramuças no Vietnã, na Coreia e em outros países pelo mundo, também deixaram centenas e milhares de mortos. E aí vai sucedendo a história. Os anos 60, a crise dos mísseis cubanos, que o mundo quase termina. Nós temos a questão também do Muro de Berlim, que quase lança o mundo numa guerra. Logo chega os anos 70, onde tem a crise do petróleo. Tudo isso infunde no ambiente europeu uma necessidade de se reunir para evitar que outras guerras como essa viessem a ocorrer. Em 86, é criada a União Europeia. Mal ou bem, a União Europeia proporcionou no continente europeu talvez o maior período de paz até então experimentado na história da Europa. Porém, não foi bem assim. Muito embora tenha ocorrido uma sedimentação da paz, as disputas internas ainda permaneciam e permanecem bastante latentes. Chegamos aos anos 90, globalização. Durante essa globalização, em 96 ou 97, ocorre a criação da zona do euro. Logo em seguida, quando tem a subprime, uma grande crise, que o euro não estava preparado e quase essa zona do euro e a União Europeia são colocadas em risco. Logo em seguida ainda, nos anos 2011 e 2012, os países que estavam super endividados, como por exemplo Grécia e Portugal, foram submetidos à Troika. Vocês sabem o que é a Troika? Troika é uma série de medidas impostas que obrigavam os governos a gastarem tão somente o seu orçamento e reduzirem gastos. Reduzirem gastos previdenciários e reduzirem gastos com funcionalismo. Imediatamente houve um corte no que eles chamam de ordenados de 30%. Houve um corte de 30% nas pensões. E chegamos então, nesses anos 2000, nos anos 2010, 2011, com uma outra Europa muito menos esperançosa que a Europa do início dos anos 2000. O terrorismo nesse momento se reativa. O terrorismo nesse momento passa a ser uma grande questão para eles. E ele vai mudando de face. Vamos aqui agora pegar algumas questões. Eu acho que ficou fora de esquadro. Bom, e a Europa é lançada
nesse período, principalmente, muito claramente, a partir dos anos 2010, vamos colocar melhor, depois da grande crise da subprime, do que é chamado mundo VUCA. Vocês já viram essa expressão VUCA? Na verdade, em português seria VICA. É um mundo volátil, é um mundo que é ambíguo, é um mundo que é complexo e é um... Opa, sumiu. Também não foi. Bom, não importa. Essa expressão VICA ou VUCA, ela é criada mais ou menos nos anos 87 por administradores de empresa para tentar significar aquele momento que o mundo passava a viver no início da globalização, da incerteza que o significa, da volatilidade, da complexidade e da ambiguidade desse mundo. Todas as regras que existiam para definir o mundo até então já não valiam mais. O mundo era outro, absolutamente diferente. E hoje, a União Europeia está envolvida como nunca nesse mundo VUCA. E como nunca, ela está cada vez mais desesperançosa com o seu próprio futuro. Ela não é mais a mesma de 10 anos. E a... Opa, pode sair. Embaralhou, perdão. É este cenário geral que hoje é a síntese do que encontra-se imerso a Europa. Nós temos, primeiro, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nitidamente, e não é só agora na gestão Trump, já havia acontecido na Obama, os Estados Unidos mudou o seu interesse estratégico. Os Estados Unidos hoje está rumando seus interesses estratégicos muito mais para o Pacífico. Tanto que retirou uma base que tinha desde a década de 40, durante a Segunda Guerra, nos Açores, e redirecionou para o Pacífico. Isso tem consequências muito sérias. O presidente Trump falou basicamente para a União Europeia e para a OTAN: olha, agora vocês têm que crescer, vocês precisam se proteger. Notem que os Estados Unidos na OTAN, ele contribui com 80% do orçamento. Junto disso, a Inglaterra disse: olha, eu não quero mais brincar de União Europeia, e fez o Brexit. Nós vamos ver adiante a quantidade de implicações que isso tem. Mas nesse tema de segurança, ele vai ter um tema muito sério, segurança e defesa. Porque uma das maiores forças militares do continente europeu e uma das maiores indústrias militares do continente europeu é o Reino Unido. O que vai impactar, neste momento, ainda mais quando tem dois grandes players em ascensão: a Rússia e a China. A Rússia, que muito embora tenha um PIB do tamanho da Espanha, ela está investindo muito em armas disruptivas, tais como mísseis em Mach 4, o que não tinha até então. Ainda não existe armas capazes de deter esses mísseis. E a Rússia tem mostrado que tem um interesse de expansionismo novamente, haja vista o que aconteceu na Crimeia. E certa feita, agora há muito pouco tempo, o Trump olha para Merkel e fala para ela: olha, vocês estão alimentando a besta. Porque, além de tudo, se a Rússia parar de fornecer gás para a União Europeia vai passar frio no inverno, porque o maior fornecedor e o mais barato continua sendo a Rússia. Além disso, tem o crescimento da China, que é um problema extremamente sério na sua política do Belt and Road, que é basicamente a recriação da rota da China. Mas ela não está fazendo isso tão somente através do comércio. A China, nos últimos 10 anos, aumentou o seu orçamento militar em 150%. A China, como projeção estratégica, que ela tem feito: comprado imensas faixas de terra na África e, além disso, comprado infraestruturas importantes para o funcionamento de todos os países, onde quer que seja, principalmente na área de energia. E ainda, para piorar o quadro, tem a questão da região do Sahel. Vocês já ouviram falar da região do Sahel? A região do Sahel é uma faixa de terra entre o deserto Saara e a savana do Sudão, onde tem os 15 países, cerca de 500 milhões de pessoas,
países extremamente pobres e extremamente conflagrados. Por exemplo, como a Nigéria, onde presente o Boko Haram, que talvez seja um dos mais bárbaros grupos terroristas em atividade. Como a Somália, onde está em atividade o Al-Shabaab, igualmente sanguinário que nem o Boko Haram. E esses fluxos migratórios estão indo para a Europa. Nesse instante, eles conseguiram mais ou menos conter essa situação, porque hoje a Turquia está recebendo, a peso de ouro, diga-se de passagem, estes migrantes e está fazendo a contenção, mas isso daqui a pouco vai explodir. E aqui nós temos os assuntos principais. Lá em cima, economia, Brexit, defesa, terrorismo e crime organizado, a germanização da Europa, o envelhecimento da população e a migração, e a questão trabalho, previdência e tecnologias disruptivas. Estes são os grandes temas que hoje afetam a União Europeia. E vou dizer mais, se nós formos colocar nas perspectivas, eles já estão chegando em nós. Já estão chegando em nós. Bom, economia, envelhecimento e migrações. A zona do euro, ela é muito bonitinha para quem está de fora. Para os países que estão dentro, elas é um grande desafio. Para vocês terem uma ideia, de todos os países componentes da zona do euro, existem apenas cinco que são superavitários. Desses 5, o único grande é a Alemanha. Todos os demais países, todos os demais países estão endividados ou superendividados. O problema do euro é que o euro é uma moeda estrangeira de curso forçado em todos os países da União Europeia. Isso quer dizer que os bancos centrais na Europa não têm nenhuma capacidade para apreciar ou depreciar a sua moeda conforme a necessidade do mercado. As economias mais frágeis, como na Grécia, como a de Portugal, por exemplo, ficam muito mais sujeitas a qualquer crise. Aliás, já se vislumbra no horizonte uma outra grande crise da mesma envergadura e da mesma dimensão da crise do subprime de 2008. E o que eles não sabem ainda é que se numa próxima crise a zona do euro resiste. Porque os mecanismos de controle e regulação ainda são frágeis. Mas aí tem algumas coisas. A população está envelhecendo. Lisboa é uma cidade com uma população muito velha. E essa população impacta nos serviços de saúde e essa população impacta também na previdência. É o que está acontecendo no Brasil hoje. E por isso, eles precisam de mão de obra. E essa mão de obra, ela vem das migrações. Há um estudo em Portugal, e aqui eu vou usar como referência, mas ele não deve ser muito diferente dos outros países, que se Portugal mantiver essa taxa de natalidade que hoje ela tem, em 2050, este país, que tem 12 milhões de habitantes aproximadamente, vai decrescer para 7 milhões e meio. Portugal precisa de 50 mil migrantes regulares, porque esses migrantes regulares vão entrar no mercado e vão contribuir, para manter a taxa, a mesma população em 2050. E mais, precisa 75 mil migrantes para que o sistema previdenciário se mantenha. O Brasil começa a entrar porque o Brasil já entrou em faixa de envelhecimento. Por isso que a questão da previdência no Brasil é tão dramática. Porque se a gente não resolver a previdência agora, o Brasil realmente, efetivamente quebra, como quebraram muitos países europeus e eles tiveram que fazer a tal de troika, que foi extremamente traumática para todos eles. Brexit. Vocês vão me perguntar, Fábio, por que tu colocaste ovos mexidos? Não é porque está de noite, não é porque a gente está com fome, mas porque a melhor figura de imagem que eu vi foi essa que fala que o Brexit, fazer o Brexit é mais ou menos a mesma coisa que depois de ter feito ovos mexidos, transformar os ovos mexidos em ovos de novo. Aqui de fora, assim, pô, eu confesso para vocês da minha absoluta e profunda ignorância. Quando eu estava aqui ainda, antes de ir para o curso, eu achei, pô, quer sair, sai, de boa. Pega as malas, pega seu título e acabou. Não acabou nada.
é muita coisa que envolve a saída de um país da União Europeia. Primeiro, tem as questões tarifárias. Segundo, tem cidadãos do Reino Unido morando em toda a União Europeia e tem cidadãos da União Europeia de todos os países morando no Reino Unido. De uma hora para outra, eles se tornam ilegais. Tem a questão bancária. Vou lá com o meu cartãozinho bancário para tirar o meu dinheiro. Acabou. Não posso, porque os bancos não estão interligados. E tem uma coisa mais dramática ainda, que é a questão das Irlandas. Porque as Irlandas já disseram que não querem saber de uma contenção física entre as duas, que isso pode fazer com que retorne todo aquele conflito beligerante que eles tinham até muito pouco tempo. Então, no Brexit, hoje, é um grande problema. Vocês não pensem que o Parlamento Europeu, que o Parlamento inglês disse não ao Brexit até agora, porque simplesmente eles estão de birra. É porque entrar na União Europeia é muito mais fácil do que sair da União Europeia. Primeiro projeto de Brexit era mais ou menos, a proposta para sair eram 500 laudas, que foram sumariamente rejeitadas. Eu fico imaginando o pessoal que ficou trabalhando naquilo dia e noite para apresentar a tempo e disse, olha, désolé, faz de novo. Na indústria de defesa agora, a coisa é pior ainda. Basicamente, hoje, a União Europeia não tem condições de se defender sem os Estados Unidos. Não tem. Eu posso dizer para vocês, assim, foi o objeto do meu trabalho final no curso, sobre a indústria de armamentos do contexto da União Europeia. Na verdade, indústria de defesa no contexto da União Europeia. Eles têm o que a gente pode chamar de um pesadelo logístico. Cada país tem o seu sistema de armas. Cada país tem os seus sistemas administrativos. Cada país tem a sua formação em forças aéreas. É uma coisa, um pesadelo logístico. A indústria deles está defasada e existe uma superproteção dos maiores. Espanha, que é uma grande produtora, que é uma grande indústria de defesa, que tem uma grande indústria de defesa, a França, que tem uma grande indústria de defesa, e a Itália, que tem uma grande indústria de defesa, não tem nenhum interesse de um mercado comum europeu de defesa, porque isso vai afetar as indústrias de defesa deles. Mas se eles não tiverem uma indústria de defesa comum, com a saída dos Estados Unidos, eles têm pouco ou não têm nada. E aqui eu quero mostrar esse primeiro slide para vocês. Notem o seguinte, até o ano de 2018, os Estados Unidos, sozinho, tinham um orçamento militar maior que todos os outros 18 países reunidos. Todos os 18 países reunidos. Imaginem o seguinte, os Estados Unidos e o Reino Unido, agora olha o orçamento do Reino Unido, saindo, não querendo mais participar da proteção da União Europeia. O que vai acontecer é que os orçamentos, principalmente da China e da Rússia, vão se sobrepor aos demais juntos. E aqui, mais um probleminha sério. Notem o seguinte, olha o pesadelo logístico. Os Estados Unidos têm um tipo de tanque de guerra. Na União Europeia, eles têm 17 tipos de tanque de guerra. Destróis e fragatas, a União Europeia tem 29, nos Estados Unidos 4. Aviões de combate, 20 sistemas de armas diferentes, Estados Unidos apenas 6. E mais, eles ainda não desenvolveram os chamados caças de quinta geração. Eles têm 3 caças de quarta geração, nenhum de quinta geração. Então isso impacta muito, principalmente no sistema de logística e no sistema de atuação integrada. Porque não se consegue colocar rapidamente no ar, ou não se consegue colocar rapidamente em ação, uma força da União Europeia para uma guerra convencional. Vamos adiante. E aqui é um problema que, quando eu comecei a ouvir lá, começou a me preocupar com aqui também, a mutação do terrorismo. Até o início dos anos 2010, nós tínhamos um perfil do terrorismo e um perfil do terrorista. Nós tínhamos aquele perfil clássico, homem-bomba, que se imolava pela fé e tinha um martírio. Eles tinham uma hierarquia rígida, principalmente nós tínhamos o Al-Qaeda como paradigma. Não tinham mulheres em atuação.
a jihad era muito bem definida. O crime na jihad poderia ser utilizado. Os terroristas, em regra, eram homens cultos. Mas tudo mudou. O sistema de recrutamento mudou e o padrão de atuação mudou. Hoje, a escolaridade média dos terroristas é muito baixa. A jihad não se faz mais utilizando também o crime. O crime agora é instrumento da jihad. Você sabe o que é jihad? Jihad é guerra santa. Na verdade, existem duas jihads. A jihad maior, que é aquela que eu luto com meus demônios internos, e a jihad menor, e é essa que nos importa. Aquela, o dever de todo fiel, de converter apóstatas e infiéis. No caso, infiéis somos todos nós, de qualquer forma. Só que essa mutação e esse recrutamento, ele acaba fazendo o que se chama na área criminal de emenda. O crime e o terrorismo passaram a se emendar. Eles começaram a recrutar principalmente nas prisões e nos presídios no contexto europeu, principalmente na Inglaterra e na França, jovens de pouca escolaridade que estavam no crime. Com isso, eles mais diziam, eles estimulavam a continuar na vida do crime e davam um propósito a esses jovens, davam um princípio superior que é: você vai roubar em nome da fé. E aí eu fico me perguntando, isso é um problema que eu vejo para nós. Nós não temos hoje no Brasil cárceres que têm essa mão de obra desqualificada, pronto e esperando por um sentido. Notem que das experiências mais importantes que nós temos hoje de recuperação de detentos é através das igrejas protestantes. Imagine se começa a fazer no Brasil radicalização. Isso está acontecendo na Europa. Quando eu vi isso, eu comecei a ficar preocupado, porque nós temos uma grande massa de trabalho para dar vazão a isso. Vocês notaram a diferença de paradigmas? A germanização da Europa. Isso é um assunto mais delicado. Notem o seguinte: a Alemanha perdeu a guerra, certo? Mas a Alemanha ganhou a guerra. Hoje, quem comanda o cenário europeu é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro hoje é a Alemanha. A Alemanha é o único dos grandes países da União Europeia superavitário. Portanto, ela coordena todas as ações, ela tem um voto majoritário em tudo que acontece no contexto europeu. Durante o nosso curso, a gente fez uma visita de estudos a Bruxelas. E nessa visita de estudo a Bruxelas, nós fomos em 3 lugares extremamente importantes. Nós fomos na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu e na sede da NATO, que é a OTAN. E aí eu passei a entender como é que funcionava, mais ou menos funcionavam essas estruturas. O Parlamento Europeu, ou o Parlamento, ele aprova resoluções. Mas essas resoluções, diferentemente que ocorrem nas nossas câmaras de deputados ou no nosso Congresso Nacional, elas não têm poder coercitivo. Elas precisam ser aprovadas na Comissão Europeia. E a Comissão Europeia, a formatação dos votos era diferente. Os países mais densamente povoados, os países com maior PIB, têm maior poder de comando. E a NATO, nesse caso, serviria, e tem sido servido no contexto europeu, desde a sua criação, como o respaldo militar da preservação da Europa. Bom, isso tem gerado problemas seríssimos. Primeiro, porque toda a Europa sempre foi, a União Europeia ela se deu com base no multilateralismo. Nos últimos tempos, principalmente agora no final do ano passado, França e Alemanha começaram a fazer muitos tratados bilaterais. Houve uma chiadeira geral, mas não adianta. Quem tem o poder militar e quem tem o dinheiro, manda. E nesse contexto, isso tem gerado extremo descontentamento no contexto da União Europeia. O que se faz para eles próprios perquirir qual o nosso destino. E aí vocês podem perguntar qual é o objetivo, de neste seminário nós falarmos de União Europeia. A gente não pode esquecer que a Europa é a base e o pilar
importante, um dos pilares importantes de onde saiu a nossa cultura, o nosso berço. Se a Europa derruir, nós vamos de arrasto. A gente tem que se preocupar muito com o que está acontecendo lá. Todas essas experiências de multiculturalismo, todas as experiências de governança global, todas as experiências marxistas culturais lá estão sendo implantadas. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estive lá, é que nos discursos, os mesmos erros de português, entre aspas, que nós temos no Brasil, se repetiam lá. Por exemplo, todos e todas. Era muito difícil não haver. Todas esses padrões de mudança de comportamento, de mudança de pensamento, sem que a gente perceba, todas estavam lá. Essa aceitação de uma governança global, ela mais ou menos já foi subjetivada. Notem, os bancos centrais dos países não mandam nada. Existe um Banco Central Europeu que coordena como a moeda se manifesta. Existe um Parlamento Europeu e uma Comissão Europeia que ditam as regras máximas que vão reger o contexto da União Europeia. Os países, enquanto Estados soberanos, perderam muita força. Qual o resultado disso? O resultado disso tem sido claro. É o que eles chamam de crescimento do populismo, sabe, do neopopulismo, que é basicamente nós, e tem nós europeus também, que se revoltaram contra esse discurso. Olha, isso não está dando certo. Então, nesta eleição do Europarlamento, que foi agora há umas 2 semanas, a direita cresceu muito. Não a direita contra a União Europeia, mas a direita no sentido desse pensamento conservador e liberal. E como reflexo, o discurso que vem sempre é aquele que eu disse para vocês. Olha, o neopopulismo está voltando. Olha, o fascismo está voltando. Olha, as tiazinhas do WhatsApp estão fazendo o estrago nas eleições europeias. Logo depois que eles citam esses exemplos que eu dei para vocês, Trump e Bolsonaro, eles vêm logo com a Polônia e com a Hungria e formam um quarteto. Agora eles devem estar apavorados com a Itália e com o Reino Unido. Mas isso não é um movimento, é um movimento de reação normal de pessoas como nós, que lá estão também, que vê assim, isso não está dando certo. Mas eles têm um problema que para mim parece uma crise da democracia, assim. Que há um baixo engajamento da população nas eleições. Há um muito baixo engajamento nessas euroeleições, o engajamento da população foi muito baixo. Vocês notem que em Portugal, onde o voto é facultativo, a abstenção foi de 70%. Aí eu fico perguntando, volta e meia, e por que eu trago esses exemplos para cá? Porque volta e meia nós vemos aqui, a gente ouve aqui no Brasil, esse discurso, olha, vamos tornar o voto facultativo. Será bom apenas para os ideologizados, só eles vão votar. A gente tem que sempre se cuidar com o que vem embutido nesses cavalos de Troia. Com relação, deve ter algum jovem aqui em tempo de alistamento militar. Se fala muito do fim do alistamento militar obrigatório. É um erro. Porque hoje eles estão com dificuldade, por exemplo, em Portugal, de alistar jovens, que não querem a vida castrense. Isso está fazendo reduzir drasticamente os quadros das Forças Armadas. Nós podemos cometer o mesmo erro, porque sempre nos vendem essas coisas, essas ideias maravilhosas, em envelopes muito bonitos, como o Marcelo falava, desencarceramento, sejamos mais humanos, sei lá, escambau. O que está acontecendo, e por isso que eu estou falando, por isso que a Cláudia me convidou para falar, o que está acontecendo lá, está acontecendo em alguma medida aqui também. Se a gente não aprender com o exemplo europeu, gente, nós estamos perdidos. Nós caminhamos muito rápido, nós estivemos muito perto da bolivarização do Brasil. Nós estivemos muito perto de ingressar, e aí eu não vou explicar para vocês, tem outras pessoas muito mais capazes do que eu aqui, para explicar o fenômeno que aconteceu no país. Que se não fosse a reação das ruas, hoje nós estaríamos sob um sistema totalitário. Eu li os programas de governo. Num dos programas de governo que estava concorrendo e fez 28 milhões de votos, dizia controle da mídia,
controle do Ministério Público, controle das polícias, controle do Judiciário, controle da imprensa. E estes foram apresentados como democráticos. Quando discutindo com um amigo meu, que a Cláudia conheceu, marxista, em Lisboa, sobre esse assunto, eu disse: vai ler o plano de governo do candidato que tu acha que era muito bom. Depois ele leu e não falou mais comigo. Não sei o que aconteceu. Bom, qual o futuro da União Europeia? Não sei. E juro para vocês, se alguém disser que sabe, não sabe. Eu posso dar para vocês a minha opinião. Eu acho que tem que destacar duas coisas completamente diferentes: União Europeia e zona do euro. A União Europeia, eu acho que ela veio para ficar. Vocês se lembram daqueles quadros iniciais, onde a gente fala todo o percurso da Europa até chegar à União Europeia? Eu acho que esse valor maior de paz se impõe. A União Europeia, para eles, é uma necessidade de sobrevivência. Com relação à zona do euro, eu já não tenho tanta esperança. Eu não sei se uma grande crise possibilitará que a zona do euro resista. Mas estou dizendo que é opinião pessoal minha. Quais os reflexos que isso tem para o Brasil? Os reflexos que tem para o Brasil são imensos. Primeiro, em relações comerciais. Segundo, em efeitos colaterais do que isso vai acontecer. Se a União Europeia desestruturar, se a Europa, como a gente conhece, mudar, será muito ruim para todos nós. Por que, meus amigos? Porque ela é a nossa mãe. É dela de onde a gente vem. É muito legal a gente caminhar, por exemplo, nas ruas de Lisboa e começar a ver coisas que a gente só leu nos livros, as referências visuais que a gente teve da nossa infância. Grande parte das nossas cidades tem essas referências visuais. Então, a partir do momento em que houver a degeneração da nossa raiz, nós nos degeneraremos também. Por isso que hoje, para nós temos que agora superar. Minha filha sempre diz o seguinte: pai, quando eu estou indignado com uma coisa, supera. Esse é o momento do país superar algumas coisas. E uma delas é: a eleição passou. Nós temos, e aqui uma responsabilidade de todos nós, nós temos um país a reconstruir. Um país que foi dilacerado nos últimos 30 anos. As consequências são as que o Marcelo apresentou. Todos nós, isso a gente não pode delegar para os outros, todos nós, aqui nessa sala, temos a obrigação de trabalhar para que o país melhore. Lamento informar, não será a minha geração que verá essa mudança, não será a geração de vocês, será a geração dos filhos de vocês que verão as mudanças que estão aí. O que nós temos que fazer? Entender os números, a dramaticidade dos números. Entender a dramaticidade do exemplo e começar a trabalhar para que esse país mude. Terminou a eleição, gente. Mãos à obra. Muito obrigado.